Diz pra gente ser como criança, né, irmãos? Tem uns que são demais, né? Tá até rindo alto ali, ó. Mas é uma bênção saber que o Senhor é o nosso Pai que nos guarda, não é? Saber que mesmo o mundo vivendo de uma maneira ruim, de uma maneira má, nós temos um Deus que está guiando a história, né? E essa noite nós vamos estudar, nós estamos lendo, nós estamos expondo o livro de Esther. O livro de Esther. E nós já estamos quase no final, irmão. Já estamos lá no capítulo 7 de Esther. E essa é a nossa meditação nessa noite, Esther 7. Abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Um livro que tem falado, pelo menos para mim, quando eu fiz a primeira exposição dele lá no Lindéia e agora de novo fazendo a exposição aqui, tem falado muito ao meu coração e tem mostrado verdades importantes para a nossa vida. E que Deus abençoe, que seja uma noite assim, mais uma noite assim. Esther capítulo 7. Eu vou convidar os irmãos para que fiquem em pé mais uma vez, né, já que nós vamos ficar até meia-noite, é isso hoje? Fiquem em pé mais uma vez, nós vamos fazer a leitura desse texto. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário é inimigo, e inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falará em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Feche os olhos, vamos orar a Deus. Deus amado, pedimos a tua direção, pedimos que o teu Espírito Santo conduza o teu servo para trazer a tua mensagem, conforme a tua vontade, para trazer a verdade que está nas Escrituras, e que cada irmão aqui seja edificado nessa noite. Não deixe ninguém sair aqui vazio, mas que saiam cheios do Espírito Santo, sabendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas e conduzindo a nossa vida, a nossa história. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Veja que o tema de hoje, o título para essa nossa exposição é: o mal se volta contra o maldoso. Vamos dizer isso? O mal se volta contra o maldoso. Olha que nós estamos aqui no livro de Esther, já lá no capítulo 7. Isso é um livro, como nós já falamos em toda a exposição, nessa introdução, que ele foi escrito na época que o povo de Israel, o povo judeu, estava na Pérsia. Parte do judeu estava na Pérsia. Porque o que aconteceu? Né? Chegando na história um pouquinho antes, o povo tinha ido para a Babilônia. O judeu tinha ido para a Babilônia
no exílio babilônico e ficou lá durante 70 anos. E o Senhor levantou um rei persa, Ciro. E Ciro conquistou a Babilônia, destruiu a Babilônia. É interessante quando Daniel fala isso. O profeta Daniel, ele conta, né, ele tem essas visões, olha, vai acontecer isso, tal reino vai se levantar, tal reino vai se levantar. E isso se cumpre ali, começa a se cumprir ali. Pois veio o reino da Babilônia, gigante no mundo, eu já falei com vocês, olha na Bíblia de vocês, aqueles que têm mapa, e vê ali o mapazinho que mostra assim, qual era o tamanho do reino da Babilônia naquela época. Depois você olha o reino persa, foi maior do que o reino da Babilônia. E a gente olha no mapa e a gente vê aqui também, quando nós lemos lá no início, que conta que tinha 127 províncias. Era um reino gigante. Ele ia da Índia até a Europa e pegava parte da África, pegava parte da Ásia. Então todo aquele centro ali era da Pérsia. Ela dominava sobre todos eles, dominou. E quando o rei Ciro fez isso, ele falou com o povo, pode voltar agora com o judeu, volta para a sua terra, volta para Jerusalém. Alguns voltaram. E nós, quando expomos Esdras e Neemias, nós vimos eles reconstruindo Jerusalém. Mas outros não voltaram, ficaram lá na Pérsia. Já tinham constituído família, né, ou já estava trabalhando, ficaram lá na Pérsia. E aí a gente vê a história aqui de Esté, é exatamente desse povo que estava lá, desse povo judeu lá na Pérsia. E a gente viu que depois de Ciro veio outro rei, e depois chegou outro rei que é o Assuero, ou Xerxes, algumas versões está escrito Xerxes. E ele, então, ele domina, e ele passa um período, vamos dizer assim, de paz, período de paz, onde ele não tinha muito o que fazer, né? Tá tudo tranquilo, eu vou fazer uma festa. Eu vou mostrar que o meu reino é muito grande. Fez uma festa de poucos dias, né, irmãos? Até desafiei os irmãos aí quem sabe, fazer uma festa assim de 180 dias. 180 dias de festa. Mas era pouca coisa. Nós vimos que era uma festa que esbanjava. Ele queria mostrar o quê? Mostrar a sua grandeza, esnobar, vamos dizer assim, ou ostentar. Mostrar que era grande, era forte. E ele chamou todos os príncipes dessas regiões e ficou ali 180 dias mostrando a riqueza do reino, né? E eles se alimentando do melhor que tinha, do melhor vinho que tinha, eles bebiam, não é? E mostrava todas as taças de ouro, tudo era servido em ouro, prata, era tudo chique assim, não é? Até que ele também ele não tinha mais o que mostrar, ele quis mostrar quem? Vasti, que era a rainha, a esposa dele, e ela estava em outro palácio, né? Aqui hoje não é assim, né? Quem sabe os que casarem vão construir um palácio só para a esposa, né? Não era assim, né, meu bem? Ainda bem que a gente fica juntos, né? Lá tinha um palácio do rei e o palácio da rainha. Aí ele mandou, chama a Vasti aqui, eu quero que ela desfile para os meus convidados. Só que o Vasti não gostou da história. Falou, o quê? Está querendo me mostrar, né? Porque a Bíblia diz que ela era belíssima, né? Ela não quis. E os conselheiros do rei falaram, ó, se eu fosse você, então eu divorciava. Tira Vasti, não deixa ela ser mais rainha, coloca outro no lugar, não é? E a gente vê que surgiu então Esther nessa história. E o rei, para a gente adiantar um pouco a história, não é? Eu já contei várias vezes, os irmãos conhecem. Esther então se torna a rainha. Mas Esther era judia. E Mordecai falou com ela, não conte que você é judia. Fica de boca fechada. Ela não conta. E, em paralelo a isso, surge o tal do Amã. E esse Amã começa a querer ser grande no reino. E ele começa... E o rei foi dando linha para ele. O rei Xerxes falou, não, parece bom esse cara, né? Pensou assim, né? Eu vou exaltá-lo. E foi exaltando ele de tal forma que fez uma lei que as pessoas deveriam fazer o quê diante dele? Se curvar quando ele passasse. Imagina como ele não se sentia, né? Todo lugar que eu passo, todo mundo se curva. Não é? Ele foi crescendo assim, mas Mordecai não se curvava. E ele ficou, mas quem que é esse aí? Quem que é esse cara? Que não se curva? Todo mundo se curva diante de mim, mas ele não. Mordecai tinha temor do Senhor. E Mordecai não ia adorar outro Deus, principalmente um homem. Mordecai se prostrava diante do Senhor apenas. E foi passando a história e Amã ficou nervoso e falou, eu vou ter que acabar com esse sujeito, não é? E mesmo com aquela lei,
mesmo com aquela lei que todos deveriam se prostrar diante da mãe, ele não satisfeito que Mordecai não fazia, ele consegue ir lá convencer o rei de aprovar uma lei pior. Uma lei que não se podia revogar, o termo é utilizado assim. Então era uma lei que ia continuar, permanente. E essa lei, o que era essa lei? Porque ele descobriu que Mordecai era o quê? Judeu. Aí ele lembrou da história, falou, mas espera, meu povo era um povo que é inimigo dos judeus. E ele, Mordecai, é judeu? Eu vou aproveitar agora e vou destruir, aniquilar os judeus. E ele faz então uma lei, porque ele contou para o rei, rei, tem um povo aí no meio do seu reino que não te obedece, que segue outras leis, não te paga nem imposto, rei. Você vai deixar isso acontecer? E o rei ficou, o que é isso? O que você sugere? Faz uma lei e aniquila esse povo. E o rei foi e assinou essa lei. Esse edito. Só que não ia ser imediatamente. Teria uma data para acontecer isso. E eles sortearam. E essa data seria daqui a um ano. Imagina, todo o povo ficar numa pressão assim, nós vamos ser aniquilados daqui a um ano. Todo mundo contando já a data de forma regressiva. Um ano, 365 dias, 364. A pressão em cima. E Mordecai fala com Esther. Fala, Esther, está sabendo disso? Esther, no primeiro momento, fica ali, não toma uma decisão se faz alguma coisa ou não. E ele fala, olha, quem sabe Deus te colocou como rainha para esse momento. Para você fazer a diferença. Ou você acha que apenas porque você é rainha, você não será também morta? A lei é para todos. Então, Esther faz o quê? Se arrisca a falar com o rei. Por quê? Porque o rei, ele não podia receber a rainha se ele não a chamasse. Até brinquei aqui, falei, imagina, se eu não te chamar, você não pode vir perto de mim, a minha esposa. Eu tenho que te chamar, você fica lá. E na época não tinha um WhatsApp para ele chamar, tinha que fazer alguma coisa para... Então, não me chamou, eu não posso ir, mas eu vou me arriscar. Corro até risco de vida, se o rei não for a meu favor, mas eu vou me arriscar. E ela vai no pátio do rei, e o rei a vê. E o que ele faz? Ele levanta então o cetro, e permitindo que ela chegasse a ele. E ela chega. O que queres, Esther? O que você quer? Pode me pedir, eu vou te dar até metade do reino, se você quiser. Era uma forma dele dizer, estou aberto ao que você me pedir. Estou pronto para atender. E o que ela faz? Ela pede? Não, ela fala, não, eu queria te convidar para um banquete. O povo gostava de banquete lá daquela época, Parece igual a gente gosta de um churrasco, Se der, a gente sempre faz um churrasquinho. Tá bom, então vamos fazer um banquete. E eu estarei lá. Falou, mas chama o Amã também. Ok, e o Amã ficou todo satisfeito. Opa, agora Esther está gostando de mim também, está me dando honras. E participou do primeiro banquete. E eles estavam lá comendo e de repente o rei pergunta, então Esther, o que você quer? E o que Esther fala? Eu queria... Ela percebeu ali que não era a hora, o momento ainda, E ela falou, eu queria que vocês voltassem para o outro banquete, que eu vou fazer de novo. Falei, tá bom, e Amã, satisfeito, Veja que em paralelo, Amã estava tão bravo com Mordecai, que além da lei de destruir todos os judeus, ele falou, não, eu quero acabar com esse cara agora. Construiu uma forca de 50 côvados, 20 metros de altura, e aquela forca era para acabar com Amã. Ele queria que o rei desse uma autorização ali, para ele acabar com Amã, com Mordecai, para enforcar Mordecai. Só que também aconteceu que o rei, uma bela noite, estava lá sonhando, pensando, não conseguia dormir, e ele percebeu que o que fizeram com Mordecai? Eu me lembro que teve uma época que o pessoal fez uma conspiração para me matar, e Mordecai, aí ele pediu lá os livros, me dá os livros, que era tudo escrito nos livros, me dá os livros. E viu isso lá, falou, ele realmente, Mordecai, ele que contou sobre essa armação contra mim, e por causa disso eu não fui assassinado. Perguntou então os servos dele, o que fizeram a Mordecai? Que honras deram a ele? Eles, nada. Como pode isso? E aí ele tinha chegado a Amã e falou, Amã, o que você acha? O que a gente deveria fazer para honrar uma pessoa? E o Amã, pensando que era ele, o que Amã falou? Não, coloca ele no seu cavalo, coloca as suas vestes nele, coloca a coroa na cabeça dele e anda no meio da cidade ali e fala, esse aqui é um homem que o rei deseja honrar.
E Amã achando que seria com ele. Ele falou, que ideia muito boa, faça isso com Mordecai. Nossa, Amã ficou daquele jeito. Então isso aconteceu, e agora voltando a esse segundo banquete, está ali Amã, pronto, querendo acabar com Mordecai, bravo por causa de tudo que estava acontecendo. E Esther fala e o rei pergunta mais uma vez a Esther, Esther, o que você quer? Pode falar, te dou até metade do reino. E ela fala, olha, o que acontece é o seguinte, que o meu povo vai morrer, vai ser aniquilado. Alguém se levantou contra o meu povo, inimigos se levantaram para nos destruir, e sem motivo, sem motivo. E ela fala isso para o rei, e o rei fica daquele jeito, mas o que está acontecendo? Quem que é esse? Quem que fez isso? Onde está esse homem com tal audácia? Estava do lado dele, né? Aí Esther fala, é Amã, que está aí do teu lado. Imagine como que ficou Amã. O texto mostra que ele ficou perturbado, ele ficou, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E ele já fica ali, fala, olha, o mal já vem contra mim. O rei ficou bravo por causa disso e saiu, ficou tão bravo que ele saiu e foi para o pátio. E ali ficaram quem? Ficou quem? Esther e ficou Amã. E Amã tentou conversar com Esther para pedir socorro, né? Fala, bem, ele nem tinha o que falar, mas ele ia tentar falar alguma coisa para Esther, para ela convencer o rei. Só que quando ele vai para Esther, e ele está tão perturbado, que ele fica no divã da Esther, e aí o rei entra, e o que o rei vê? Vê Amã no divã da Esther, o que ele pensou? Além de tudo, ainda quer possuir a rainha, ficou mais bravo ainda, não é? Mais bravo ainda. As pessoas não podiam chegar na rainha de qualquer forma, né? E conversar com ela assim. Então o rei já pensou o pior. E logo, o que foi que aconteceu no final do texto? Um dos servos ali, o Arbona, falou com o rei, olha, rei, faz o seguinte, tem uma forca do lado da casa dele, de 50 côvados, 20 metros. É alto, né? De longe dava para ver. Tem uma forca lá, por que a gente não enforca esse Amã lá? E o rei fala, ok, enforque Amã. Então Amã foi enforcado na própria forca que ele fizera. Meus irmãos, o texto está nos dizendo que o mal feito pelo ímpio volta-se contra ele mesmo. Vamos dizer isso? O mal feito pelo ímpio volta-se contra ele mesmo. E que aspectos nós podemos ver desse retorno do mal ao seu plantador, aquele que o coloca? Primeiro, que a justiça é feita quando o ímpio menos espera. Então, quando o ímpio menos espera ali, a justiça de Deus é feita. Versículo 1 diz assim, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Ele estava esperando essa notícia? Ele estava esperando a coisa boa. Ele falou, não, agora tudo bem. Ele tinha armado as coisas erradas dele, não é? Tinha feito a corrupção dele, e falou, mas estava esperando só coisa boa. Ele não estava esperando mal, não estava esperando que de repente viria uma justiça. Ele foi ao banquete, convite da Esther, e estava falando, ó, Esther, inclusive a própria Esther está me exaltando, está me chamando para o convite. A sua expectativa, então, era de ser ainda mais prestigiado. Mais prestigiado. Estava dando tudo certo. Beleza. Entretanto, a partir daquele momento, a partir do momento que ele esteve ali, não é? As coisas começaram a mudar. De fato, um pouquinho antes, a mulher dele já tinha falado, olha, esse Mordecai aí já está mostrando, já estou percebendo que você vai perder para ele tudo, não é? Então as coisas estavam mudando. E no meio do banquete, nessa comemoração que ele estava, veio a justiça de Deus. Veio a justiça de Deus no meio do banquete. O ímpio não esperava isso. Quantas vezes não espera? Uma vez eu estava vendo na televisão, não sei se foi um carnaval de que ano que foi, 2022, 2023. Eu sei que fizeram lá um bloco, né, fazer o carnaval numa cidade. De repente caiu uma chuva tão grande que a chuva levou tudo que estava lá, né? As pessoas estavam ali, não estavam esperando aquela justiça de Deus. Porque o carnaval é uma festa da carne, é uma festa contra as coisas de Deus. Contra aquilo que a Bíblia diz, olha, nós devemos buscar a santificação. O carnaval fala assim, deixe de fora tudo, faça o que você quiser.
E Deus naquele dia resolveu manda uma chuvinha lá, não foi nem um dilúvio não, igual de Noé não, manda só um pouquinho. Quando menos espera, vem, meus irmãos, vem a justiça de Deus, ela pode ser feita a qualquer momento. Lucas 12:40, olha o que diz Lucas 12:40. Veja esse texto, diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não é assim que está escrito? Então, o evangelista está dizendo, olha, fique esperto. Em outras palavras, fica veaco, fica atento. Porque a hora que cuidais, que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tanto que, quando perguntaram a Jesus, mas quando é, Jesus? Quando é esse último dia? Eu não sei se perguntaram assim, querendo falar, eu tenho que estar preparado, né? Quando estiver chegando lá, eu me resolvo aqui, não é? Porque tem algumas pessoas que pensam assim, né? Tem algumas pessoas que falam assim, principalmente quando chega na época assim, da adolescência, passa um pouquinho, aí pensa assim, eu quero viver minha vida. Tá, mas você não vive a sua vida? A vida boa é diante do Senhor. Mas às vezes a gente tem essa ilusão. Não, eu vou viver lá. Não, mas vai para a igreja. Não, quando eu for mais velho eu vou para a igreja. Quando você for mais velho? A palavra do Senhor está dizendo, cuidais, não sabeis a hora. Jesus falou, não sabemos a hora. É assim, meus irmãos. O Senhor age no tempo certo. O tempo certo dele, nós não conhecemos. O que nos cabe é viver sempre prontos. Sempre prontos. Olha só o que aconteceu, que Lucas também nos diz em Lucas 17:26. Olha esse texto. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele fala também de outro acontecimento, ele fala de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Percebe? O mundo vai estar como? Fazendo o dia a dia. Comprando, bebendo, aproveitando a vida, vamos dizer assim. Plantando, trabalhando, até o dia em que o Senhor fecha a porta da arca. Até o dia que o Senhor tira os seus escolhidos do mundo. E aí vem a destruição, O ímpio não espera esse dia será de surpresa. Ele ocorrerá de repente, assim como Amã foi ali, não esperava essa notícia naquele momento, ele esperava mais, crescer mais, mas era o momento final, o momento da justiça do Senhor. Ele até tentou pedir socorro no final para Esther, mas já era, não tinha tempo. Eu fico pensando no dia final se alguém vai ter tempo de pedir socorro, não é? Porque a palavra de Deus diz assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não terá tempo, não é? Eles vão se lamentar, sim, mas não terá tempo mais de arrependimento. Em segundo lugar, o inimigo será desvendado e julgado. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6, diz assim: respondeu Esther, o adversário, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Veja que a trama de Amã ali, para conseguir os seus propósitos malignos, ela não ficou escondida, ela foi desvendada. Assuero não tinha essa consciência ali, não é? Ele achava que Amã era bom, estava até exaltando Amã também, não é? Contudo, Amã que estava por trás das armações. Inclusive o rei deve ter pensado, puxa, aquela lei, aquele edito que eu coloquei, então era para me enganar. Era para ele fazer uma vingança a esse povo, um povo que não merecia. Era. E se levantou então ali Esther,
usada por Deus para isso. É interessante pensarmos e vermos que o livro de Esther não tem em nenhum momento o nome Deus, mas ele mostra Deus conduzindo tudo. Deus conduz tudo. O mundo hoje pode estar correndo de Deus, não citar o nome Deus, nem querer que esse nome apareça em lugar nenhum mais, não é? Contudo, Deus conduz a história. Não tem como fugir dele. Ele é o Senhor de toda a terra. Nada foi por acaso ali. Tudo foi acontecendo para que Amã fosse ali naquele momento desvendado, para que fosse mostrada toda a sua perversão, todo o seu erro, as suas armadilhas, as suas armações, não é? Veja que até aquele momento, até aquela questão dele pedir favor a Esther, não é? Aquele ato dele de ir para Esther para pedir um favor, não poderia fazer, porque lá a etiqueta, o comentarista Joyce Baldwin diz que a etiqueta em relação ao harém era intransigente. É intransigente. Ela tinha que ser cumprida corretamente. Era difícil de convencer que Amã estava ali tentando pedir um socorro, não podia, não é? Só que ele se desesperou, ele precisava fazer alguma coisa. Era o momento final para a vida de Amã, e ele foi ali e acabou deitando no divã dela, de tão desespero que ele estava. E esse sinal foi pior, porque o rei chegou e viu naquela situação, deitado ali no divã da Esther, da rainha Esther. Meus irmãos, o inimigo foi ali revelado, o inimigo foi ali mostrado, e foi ali destruído. Hoje, meus irmãos, nós também temos os inimigos do crente. Quais são os inimigos que Tiago nos mostra? Tiago nos mostra que nós temos um inimigo que é Satanás. Satanás quer destruir. Satanás veio para roubar, matar, destruir. É esse o objetivo dele. Esse é o objetivo. E hoje nós temos uma sociedade que em alguns lugares até existem satanistas, pessoas que abertamente adoram a Satanás. Só que ele é inimigo do povo de Deus, ele é inimigo das nossas almas. Para ele não tem perdão, então qual é o plano dele? Eu vou levar o máximo que eu puder junto comigo. Né? Mas quem que ele quer levar? Quem que ele quer derrubar? São os crentes, porque os outros já vão mesmo. Ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, desviar. A Bíblia diz que ele está rodando, está em volta, não é isso? Está ali rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele sempre está ao nosso lado. Será que esse povo vai dar uma brecha? Será que vai ter uma brecha para eu entrar? Eva deu uma brecha para a serpente entrar. Será que nós também não temos dado brechas para Satanás tentar-nos? Nós também temos o inimigo que é o mundo, o sistema mundano. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo é contra o Senhor. Jesus falou, olha, o mundo me perseguiu, não vai perseguir vocês? Então nós temos esse inimigo que é contra a igreja. E nós podemos perceber, olha para a sociedade. Verifique se os acontecimentos não estão exatamente contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. E cada vez mais fortes. Nós temos um outro inimigo, meus irmãos, que Tiago nos mostra que é o inimigo interno, o nosso inimigo que está dentro de nós. O nosso pecado, a nossa cobiça. Está dentro de nós. Satanás tenta, mas nós caímos em tentação. Quem que cai em tentação? É o homem que cai em tentação. É o homem que cai em tentação. Então, percebe, temos esses inimigos, mas a palavra do Senhor diz que no final o Senhor vai destruir todos eles. Todos eles serão destruídos. Tessalonicenses 2,8 diz que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Satanás tem poder? Tem um poder que Deus permite que ele haja. Contudo, no final, o que ele vai fazer? Vai destruir com o sopro a boca dele. O Senhor vai vencer. O Senhor Jesus se entregou naquela cruz e venceu a morte. A morte está diante de todos nós.
Até aqueles que são mais conhecidos, não é? Mais importantes, entre aspas, mais famosos, que são reconhecidos pelas pessoas, partem, não é? Como nós tivemos nesse final de semana. As pessoas vão. A morte está aí. Contudo, Jesus não ficou lá. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. E a promessa é de que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. No final, no último dia, quando Jesus voltar, rapidamente como um relâmpago, não é? O que vai acontecer com aqueles que estão em Cristo? Vão ressuscitar. E a Bíblia diz, vão ressuscitar primeiro. E vão se encontrar com o Senhor. Depois, o que vai acontecer? Os que estão aqui vivos, eu não sei se estaremos vivos até lá, né? A gente até fica querendo que Jesus volta logo, né? Volta logo, Jesus, não é? Queremos estar vivos, mas não sabemos. O tempo é só do Senhor. Mas se estivermos, nós que estivermos aqui, seremos transformados e vamos encontrar com a igreja ressuscitada e todos nós agora vamos encontrar com o Senhor Jesus. E ali é um ponto final para a morte, para aqueles que estão em Cristo. Porque os que não estão em Cristo, o que vai acontecer com eles? Vão morrer eternamente. Vão morrer eternamente. E a palavra do Senhor diz também que o nosso inimigo interno, ele já está sendo mortificado. A nossa vida cristã é uma vida em progressão na santidade. É o nosso caminho, dia após dia, ser transformado pelo Senhor. De ir abandonando cada vez mais, sabe quando a gente está amarrado assim no pecado, Hebreus fala sobre isso, você vai tirando as amarras, e o Senhor vai tirando de nós as amarras, cada dia, cada momento, a cada provação, a cada situação, Deus vai tirando e a gente vai... Observe a sua vida. Provavelmente você vai perceber que muitas coisas que você fazia no passado, você fala, por que eu fazia? Você abandonou, você deixou, mas outras ainda estão aí te amarrando, mas você está sendo liberto em nome de Jesus. O Senhor vai transformando a nossa vida até no último dia, onde nós seremos plenamente santificados. E a Bíblia diz que no céu não terá mais pecado. Não terá mais o erro. Esse erro que nos separa de Deus, essa é a causa de ficarmos separados de Deus, a desobediência, o nosso pecado, não terá mais. Nós não conseguiremos mais pecar, como nós podemos hoje. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus destrói todos esses nossos inimigos. Terceiro lugar, o texto diz que o justo será atendido ao seu pedido de justiça. Aleluia. O justo será atendido ao seu pedido de justiça. Olha o versículo 3, diz assim: então respondeu rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então Esther coloca diante do rei Assuero o desejo dela de ser livre daquela situação. Qual que era a situação? A situação é que eles seriam aniquilados daqui a um ano. Quando chegasse no momento, no dia final, naquele dia final, todos eles morreriam. E não teria escapatória. Não teria escapatória. Pois o edito era correto e tinha que acontecer e não poderia ser revogado. O que Esther faz então? Ela pede a misericórdia do rei Assuero. Não é isso? Pede pela misericórdia dele. Ela faz isso com habilidade, com cuidado, mesmo ultrapassando algumas normas, como ela chegou no pátio lá sem ser chamada, mas ela faz isso com a fé de que ela será atendida. Ela pede então, preserve a nossa vida, rei. Só o rei Assuero poderia fazer, ninguém mais poderia. Ninguém mais poderia. E veja que aquela lei, da forma como ela foi feita, nem o rei Assuero poderia revogá-la, porque foi assim escrito, lei que não se pode revogar. Não é? É diferente das leis que a gente conhece no Brasil. No Brasil é assim, manda uma lei, agora pode isso. Aí manda outra lei, agora não pode isso. Aí manda outra lei, agora pode. Aí fica assim, né? Aí a gente fica pagando só para mudar de lei, vai de lei, muda de lei. Esse tipo de lei aqui que ele tinha assinado, não podia revogar. Nós vamos entender um pouco mais, então, a solução disso no final do livro. Você pode ler o livro. Teve gente que falou, não estou lendo não, porque eu quero esperar, estou expectativa essa história final, né? Mas pode ler, não tem problema não. É uma bênção, para que você entenda bem. Vejam, meus irmãos, hoje também, qual que é o destino do pecador, irmãos?
Qual é o destino do pecador? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é esse o destino. E as leis, e o que Deus coloca, Deus pode mudar? Até pode, mas ele muda? O que Deus estabelece como uma lei, ele muda? Então, Deus falou para Adão: se você comer do fruto proibido, você morrerá. Eva e Adão, todos os dois comeram. O que aconteceu? Veio a lei, que não se pode revogar. Todos aqueles que pecam morrem. Então quem não vai morrer? Todos. Todos. No dia final, se o Senhor quiser, no dia final, o que Ele vai fazer, irmãos? Alguém vai conseguir falar: eu fiz, Deus, eu não pequei não. Alguém vai conseguir falar assim diante de Deus? Ninguém vai conseguir. Ninguém. Só que o Senhor atendeu a nossa... O Senhor teve misericórdia de nós. Assim como o rei Assuero ali teve a misericórdia, o Senhor teve misericórdia de nós. Só que foi maior a misericórdia de Deus, porque o que Ele fez? Qual a solução que Ele fez? Qual a solução que Ele fez? A gente vê que Amã indo para a forca, não é isso? Amã foi para o madeiro, porque o nome daquela forca lá, por ser feita de madeira, sabe qual que era? É a mesma raiz da cruz. Era o madeiro. Era o madeiro. Meus irmãos, quem que foi para o madeiro? Quem que foi para o madeiro para que a gente não perecesse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele foi para o madeiro. O nosso pedido de justiça, ele é atendido em Jesus Cristo. Ele pagou para que nós não fôssemos mortos eternamente. Ele levou sobre ele mesmo. Ele que era justo, que é justo, não teve pecado, mas ele se entrega por nós, pecadores, no madeiro, se entrega por nós. Crer em Jesus Cristo é a única solução para a nossa vida. Esther foi lá na fé que ia receber uma graça. Nós vamos com a nossa fé em Cristo Jesus, com a certeza que nós recebemos a graça. Por que certeza? Porque Ele disse que o povo dele seria salvo. É a graça do Senhor Jesus. A justiça foi feita em Cristo Jesus. E por isso nós temos a esperança de uma vida nova, a esperança da glória. Concluindo, meus irmãos, a justiça de Deus, ela é feita no momento certo. Jesus Cristo veio no momento certo. Paulo diz assim em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos veio o Messias. Na plenitude dos tempos, no momento certo, Deus faz. Deus faz. O ímpio não espera esse momento, ninguém espera. Ninguém esperava que Jesus vinha naquele momento certo. E ninguém saberá, ninguém esperará o dia certo que Jesus voltará. Não é? Contudo, cabe a nós, aos crentes, aos chamados, a estarmos sempre prontos, sempre preparados, sempre no banquete, só que num banquete diferente, sempre no banquete espiritual, que nós teremos hoje um banquete espiritual. Nós já estamos tendo um banquete espiritual, que é a palavra de Deus no nosso coração, que é os louvores diante do Senhor, que é uma vida de sacrifício a Deus. Meus irmãos, hoje é o momento certo de você deixar suas práticas. Hoje é o momento certo de você pedir perdão ao Senhor, de pedir misericórdia ao Senhor, de falar com o Senhor: Senhor, eu não consigo chegar até o teu trono, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei que a lei que o Senhor colocou é uma lei que não se pode revogar, todos vão morrer, e morre mesmo, e a morte é terrível, né? A gente viu o caso agora do Silvio Santos, que foi, a gente fica assim, mas o cara que estava ali, todo mundo conhece, todo mundo talvez sentisse um pouco dele na família, assim, vamos dizer, né? Entre aspas, pela forma como ele se comunicava, né? E chegava perto das pessoas. Então, não tem ninguém que não partirá. Mas o crente vai partir na certeza de que estará em Cristo. Essa é a diferença. Essa é a sua diferença. Esse é o momento, esse é o dia.
de você deixar de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor e buscar a misericórdia dEle, buscar o perdão dEle. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos em arrependimento. Viveremos em arrependimento. Arrependimento porque Amã foi ali culpado, mas nós também seríamos culpados se não fosse Cristo. Ele nos chama, o próprio Jesus fala, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa vida é assim, de arrependimento, saindo dos nossos caminhos tortuosos, caminhos errados, a cada dia e voltando para o Senhor. A cada dia mais e mais. 1 João 2,1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao nosso Pai, Jesus Cristo, o justo. Busque o advogado Jesus Cristo para a sua causa, para que você seja perdoado. Arrependa-se diante do Senhor. Segundo lugar, vamos clamar por nossa vida. Vamos clamar. Esther chegou diante de Assuero para clamar. Nós podemos chegar diante do trono da graça. Nós podemos chegar diante do Senhor, do Rei Jesus, e clamar, Senhor, salva a minha vida. Senhor, salva a minha família. Senhor, o pecado me condenou. O meu erro está me levando à condenação, mas o Senhor pode salvar. O Senhor se entregou por mim. Senhor, me salva. Me salva. Senhor, me tira do vício. Eu estou em tal situação, me tira do vício, Senhor. Senhor, salva a minha família que está longe do Senhor. Clamemos ao Senhor para que Deus preserve a nossa vida, para que Deus salve a nossa família, para que Deus dê a graça dEle para a nossa igreja, para os irmãos da nossa igreja, para que Deus abençoe o nosso país. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Clamemos ao Senhor, clamemos a Ele. Olha o que Joel diz, Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame ao Senhor. Quando você estiver naqueles momentos, você fala, puxa, eu não vou conseguir. Está tudo tão difícil. Clame ao Senhor Jesus. Ele pode transformar a sua vida. Terceiro lugar, viveremos esperando a justiça final do Senhor, meus irmãos. A justiça final do Senhor. Mateus 5,6 diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. Quando nós queremos a justiça do Senhor, é porque a gente olha para esse mundo e fala, esse mundo não tem justiça correta. Então nós esperamos do Senhor. Aí o Senhor fala, pode esperar, bem-aventurado, feliz é você. Senhor, mas feliz por quê? Porque eu estou triste, porque o mundo não é justo, eu estou esperando? Sim, porque a justiça virá. E o seu coração vai ficar cheio, porque eu farei justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos esperar essa justiça final. Portanto, irmãos, antes que o mal se volte contra nós, arrependemos-nos dos nossos pecados. Confiemos que no final os inimigos serão destruídos e clamemos para que o Senhor nos salve e nos torne justos e nos glorifique no último dia para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos. Nós vamos ter um momento da ceia do Senhor. E eu vou passar para a mesa da ceia. Mas enquanto isso você clame ao Senhor no seu coração. Fala com Ele. Senhor, me mude a minha vida. Tenha misericórdia de mim. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra que fala a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção. Algumas vezes nós ficamos fracos, algumas vezes nós queremos desistir, nós não entendemos que será possível vencer. Algumas vezes nós estamos simplesmente esperando o último dia chegar, o dia da aniquilação, o dia final, sem esperança de que haja uma mudança, mas Senhor Jesus morreu naquela cruz para que houvesse uma restauração, uma mudança de vida, uma transformação. Deus Santo, edifica a nossa vida, edifica a nossa casa. Quantas vezes os que estão do nosso lado estão desviados, estão longe do Senhor. Deus, tem misericórdia, muda, Senhor, a nossa história. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é que pode fazer, ninguém mais pode fazer.
Deus, tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa família, da nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento especial, que é um momento onde nós lembramos desse sacrifício de Jesus por nós ali na cruz, essa entrega do Senhor Jesus, e nós podemos refletir sobre isso, entender que realmente o nosso destino era a destruição, mas nós também entendemos que houve uma mudança radical. O Senhor, Ele não tirou a lei da morte, não revogou, mas Ele mandou Cristo morrer por nós. E o texto final acaba assim, né? Então aplacou-se a ira do Assuero, né? Com a morte de Amã. Com a morte de Cristo Jesus aplacou-se a ira de Deus, meus irmãos, contra nós. Por isso que só tem um caminho. Por isso que, como é que eu faço para ser salvo? Eu tenho que ir ajoelhado, subir aquele morro aqui ajoelhado, aqui do Cascata, até lá em cima, não é? Fazer alguma penitência? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É estar em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a solução. Ele fez isso, se entregando por nós, morrendo no nosso lugar. E quando nós precisamos da ceia, nós temos os dois elementos: ordenança do Senhor Jesus, como Paulo também nos diz em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então veja, é a ordenança do Senhor para que a gente participe da ceia, desse momento onde nós temos o pão e nós temos o vinho. Então o pão representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós ali naquela cruz. E nós temos o cálice, representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido por nós ali naquela cruz. E com esse sacrifício, então, o Filho de Deus se entregando por nós, pecadores, nós somos livres, nós somos salvos. O que nós temos que fazer? Qual o sacrifício que nós temos que fazer, irmão? Sacrifício de louvores a Deus, de graças a Deus, de caminhar com o Senhor humildemente. Paulo fala então para que a gente participe e a gente se lembre, a gente faça isso até o dia que o Senhor voltar. E Paulo diz também no versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. E é por causa desse versículo que nós temos a profissão de fé. O momento da profissão de fé é o momento onde, e aí eu estou falando das crianças, que agora se tornam adolescentes, e elas começam a examinar a sua vida. Porque a criancinha, ela não consegue examinar a sua vida ainda. Ela não tem essa consciência. Mas vai chegando algum momento da vida que ela começa a ter consciência e fala: eu acho que eu sou pecador. Ela vai tomando a consciência: eu estou fazendo algumas coisas erradas aqui há muito tempo, desde quando eu nasci, na verdade. Eu preciso de salvação. E quem pode me salvar? Jesus pode me salvar. E ela começa então a examinar a sua vida. E aí ela fala: eu quero Jesus. E nós temos esse momento da profissão de fé, onde ela vem à frente e fala: eu professo que eu preciso do Senhor Jesus para a minha salvação, diante de todos. E aí, naquele momento então da profissão de fé, ela começa a participar da ceia do Senhor, porque ela tem condição de fazer o que Paulo diz aqui, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é? Então, essa classe que nós vamos começar, eu estou falando isso também para a nossa irmã adolescente, que se ela quiser participar dessa classe, Maria Eduarda está ali, né? Ela também está convidada. Pois é uma classe onde nós fazemos isso aqui, examina as escrituras e o nosso coração. As escrituras vai mostrando, a Marta participou da classe aqui, né? Todos participaram, que sim, entraram na igreja, e vai mostrando ali as escrituras,
doutrinas fundamentais para a nossa vida, para que a gente chegue no final dela e fale, eu preciso de Jesus. E se a gente é adolescente, né, era criança e agora é adolescente, faz a profissão de fé. Se a gente é de outra igreja, simplesmente, né, a profissão de fé é contínua, né, a gente sempre professa a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar pelos elementos. Nosso irmão, presbítero de disponibilidade, Sidney, vai nos ajudar na distribuição dos elementos. E vamos participar. E se você vai participar, está em comunhão com a igreja, fique em pé e nós vamos fazer a distribuição. A mesa é a mesa do Senhor, ela não é da igreja presbiteriana. Então irmãos de outra igreja que estão em comunhão com a igreja também são convidados a participar. Deus, nós te louvamos, consagramos esses elementos que estão aqui para a tua honra e glória, e que o teu Espírito age em nosso coração, em nossa vida, para que nós louvemos o Senhor, para que nós façamos isso com temor, porque sabemos que o Senhor pode simplesmente nos destruir todos nós, mas com alegria no coração, porque Jesus Cristo fez de novo essa ligação, essa redenção entre nós e o Senhor Deus, Pai. Te louvamos em nome de Jesus, amém. Enquanto ele distribui, nós cantaremos o primeiro verso do hino 266. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus. Esse é o meu corpo que é dado por vós, diz o Senhor Jesus, fazer isso em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento para a honra e glória do Senhor. O texto diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E quando Jesus fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ele usa um termo nova, que significa uma nova de restauração. O grego tem diferenciação do que é novo, de totalmente novo, uma coisa inédita, nova, do nada, e aquilo que é novo, de que foi renovado, de que foi restaurado, não é? Então, quando a gente tem uma casa, sua casa ficou nova, né? A gente fala assim, né? Você fez uma reforma na sua casa ficou nova, né? Então é esse termo que Jesus usa aqui. Então, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E por que é importante entender isso? Porque o Velho Testamento não pode ser jogado fora. Veja, Deus não revogou a lei. É interessante esse termo ali da lei do rei Assuero, em Esther. Deus não revogou a lei, mas ele veio com uma restauração. E nessa restauração, nessa nova vida, nessa nova aliança, Jesus Cristo cumpre a lei. Nós não conseguiríamos cumprir, Jesus Cristo cumpre a lei por nós. Glória a Deus. E por isso participamos desse momento, do segundo elemento, que é o sangue de Jesus vertido por nós, pecadores. Vamos receber o segundo elemento da mesma forma, enquanto nós cantamos o segundo verso. Desde a glória dos céus
Louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que vai nos dar a coroa eterna, coroa da vida, por causa da graça dele, exclusivamente. É por isso que devemos nos render ao Senhor e adorar ele dia após dia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse: esse é o meu sangue que é dado por vós, bebei dele todos. E quando fazemos isso, damos testemunho ao mundo de que o Senhor é o Rei da nossa vida. Participemos do segundo elemento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar. Em Mateus, Jesus fala assim, depois que participam, tendo participado ali daquele momento da ceia, cantaram o hino, e tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar o hino então, e depois nós vamos partir. Também, né? Não sei se é para o Monte das Oliveiras, acho que não, né? Monte do Cascata. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar pela última vez, vamos orar com o nosso irmão Samuel, essa oração, e depois trazer a bênção apostólica. Feche seus olhos, ergue a sua mão para o Senhor Jesus, louve a Ele e agradeça a Ele porque você está aqui nessa noite. Senhor, graças damos a Ti, Senhor, pela oportunidade de podermos louvar o Teu santo nome, meu Pai. Graças damos a Ti, Senhor, por ouvir a Tua palavra, por louvarmos a Ti, ó Deus. E graças damos a Ti também, Senhor, pela ceia que o Senhor nos permitiu, Senhor, aqui um com os outros cearmos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui, Senhor. Nos leve em segurança da mesma forma que nos trouxe em segurança, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos proteja de todo mal, Senhor. E que essa semana seja uma semana voltada em Te adorar, em Te engrandecer a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Senhor, muito obrigado por cada um aqui presente, ó Deus. Continua abençoando a vida de cada um poderosamente, ó Pai. Essa é a oração que eu faço a Ti nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, cumprimente o irmão que está ao teu lado antes de sair, eu estarei na porta também cumprimentando a todos. Você que nos acompanhou através da transmissão, venha participar presencialmente para que o nome do Senhor seja honrado com a sua vida.